Atenção cotista do MXRF11, não compre as cotas sem ver esse vídeo. Essa chamada aí pode te assustar bastante, mas a notícia é muito interessante. Saiu a 9ª emissão de cotas, hoje a gente vai falar disso, vai falar de relatório gerencial e aqueles insights bem bacanas. Porque mesmo com essa emissão de cotas, podendo comprar cotas mais barato, esse fundo está barato? É o momento de comprar ele? Então a gente vai falar tudo nesse vídeo. Se você não me conhece, seja bem-vindo. Eu me chamo Vinícius, aqui a gente fala sobre finanças e investimentos. Então se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva, deixa o like aqui nesse vídeo que você me ajuda bastante e compartilha. Se você quiser trocar uma ideia com o pessoal da nossa comunidade, comigo, entre aqui no grupo do Telegram, o link está na descrição. Lá a gente fala de ativos, mostra as nossas carteiras, e assim vai compartilhando conhecimento. Sem mais enrolação, como vocês podem aqui, foi aprovado aí a 9ª emissão de cotas, onde o fundo busca realizar uma captação de 600 milhões de reais. Pessoal, fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do lucro para os seus investidores, ou seja, nós. Então a forma que eles têm de realizar levantamento de grana, de capital para expandir é ou vendendo ativos ou realizando subscrições, onde ele capta essa grana, reinveste e gera mais retorno para nós cotistas. Por isso o MXRF11 está realizando aí essa emissão. Esse é um grande momento para esse fundo imobiliário e pode aí abrir grandes oportunidades. O fundo hoje tem a cotação aqui na casa de R$ 10,81. É importante a gente gravar esses valores aqui, principalmente porque na última emissão esse fundo foi negociado a R$ 10,36. Sendo assim, você estaria comprando a cota com quase 50 centavos de desconto. É um baita desconto, mas esse desconto não significa que o fundo ainda estava barato, porque a gente gosta sempre de frisar que fundos imobiliários eles têm que ser comprados, principalmente os de papel, próximo ao seu valor patrimonial, que hoje está na casa de R$ 9,93. Ou seja, se o preço vier próximo a esse da emissão que foi realizada no mês de agosto, você ainda estaria comprando este fundo imobiliário com um ágio. É sempre importante no fundo imobiliário de papel que você olhe o indicador de preço sobre valor patrimonial. Sempre busque comprar o mais próximo a um possível ou até menos. E a gente tem muitas oportunidades no mercado. Então você comprando o MXRF11 a R$ 10,40, R$ 10,30, mesmo que ele esteja mais barato do que na cota a mercado, não significa que ele está barato dentro aí da sua estratégia. Muito importante começar a ter esses insights, que isso vai fazer com que você rentabilize e potencialize cada vez mais os seus resultados. O fundo entregou aqui 11 centavos no último mês. Hoje sai anúncio de dividendos. Vamos ver se eles vão dar uma potencializada aí para chamar mais a atenção para os investidores para a próxima emissão. Lembrando que quando sair as datas, valores, tudo bonitinho, vai sair vídeo no canal explicando passo a passo de quantas cotas você vai poder comprar, quando você vai ter que comprar, quando que você vai ter dinheiro na corretora. Então fica tranquilo, só vem acompanhando a gente aqui que eu vou mostrar tudo. Saiu também o novo relatório gerencial aqui do mês de setembro. A gente tem feito um trabalho de mostrar mais os relatórios gerenciais, as partes mais importantes para você investidor ir se acostumando. Então eu vou dar uma detalhada nos pontos que eu achei mais interessantes. Aqui no comentário do gestor ele fala muito daquela movimentação, né, do mercado macro, onde a gente teve alguns resultados que a gente pensou que fossem mais agressivos aí, saindo no Boletim Focus, mas deu uma reduzida e isso vai ter um impacto interessante. A gente vai ver como é que a gestão vai trabalhar, principalmente na questão dos indicadores do fundo, que a gente vai olhar um pouquinho mais para baixo. Outro ponto bem interessante é que, mais uma vez, ele destaca aqui o crescimento do número de cotistas desse fundo imobiliário. Se a gente parar para pensar, hoje a indústria de fundos imobiliários ela tem um pouquinho mais de 2 milhões de investidores. E o MXRF11 sozinho está chegando a quase 1 milhão, com 980 mil cotistas, tá? Então é um número muito expressivo. A cada 2, um tem MXRF11 na carteira. Você tem MXRF11? Comenta aqui, eu tenho, e também me dá a sua opinião aí sobre esses valores que eu tenho explicado aqui no vídeo, se vale a pena ou não comprar mesmo na emissão. Aqui ele fala das negociações, então o fundo fez algumas movimentações, compra de CRIs, venda de CRIs, isso chama-se gestão ativa, gestão trabalhando para rodar o portfólio em busca das melhores taxas para ter um retorno melhor e repassar esse retorno para nós cotistas. Fez aqui também uma venda em fundos imobiliários.
O MXRF11 não é necessariamente um fundo único em papel, ele tem também cotas de fundos imobiliários, no qual ele realizou essas vendas e essas movimentações. Tem gente que gosta dessa parte do MXRF11 e tem gente que não gosta. Eu particularmente não gosto muito, não sou muito a favor. Se eu quiser comprar um fundo de fundos, eu compro diretamente um FOF, mas essa é a minha opinião. Aqui o fundo fala também que encerrou o mês com uma alavancagem de 82 milhões de reais, ou seja, 3,24%. Alavancagem é dívida, tá? Então o fundo tem essa dívida de 82,76 ali milhões, mas é insignificante, né? 3,4% do patrimônio, a gente sabe que isso quase não afeta nada, e hoje o fundo ainda possui uma reserva acumulada de correção monetária na casa de 19 milhões, ou seja, aqui praticamente 7 centavos, 8 centavos por cota. O que acontece com isso? Se o fundo não conseguir gerar uma receita suficiente para entregar dividendos para nós cotistas, ele consegue complementar aí com essa grana que ele tem em reserva. Então, para isso, a gente vem aqui e olha o resultado financeiro, né? Esse aqui é um resultado até que micro, mas a gente consegue olhar alguns parâmetros bem interessantes. O que a gente tem que olhar, na verdade, é a base, né? Então, é o resultado e rendimento distribuído, ou seja, o resultado, o que o fundo capitalizou, pagou as despesas, sobrou quanto? Ah, então no mês de setembro sobrou R$ 28.403.369. E quanto é que ele distribuiu para nós cotistas? Porque ele é obrigado a distribuir R$ 28.520.691. Ou seja, ele teve que fazer um complementinho ali para poder pagar todo mundo certinho os 11 centavos. Porque aí o fundo tem uma opção, ou ele baixa os dividendos, ou ele tira da reserva e complementa para realizar o pagamento aí no mesmo padrão. Então o fundo provavelmente preferiu tirar da reserva e distribuiu aqui os 11 centavos. Então isso aí é um movimento normal, todos os fundos imobiliários fazem, não tem crise, não tem nada. Só acompanhando aí, vamos ver as movimentações do fundo imobiliário. Aqui tem a parte de valorização, onde esse valor aqui em azul mais claro é o valor patrimonial da cota e o azul escuro é o valor a mercado. Então a gente vê que em poucos momentos esse fundo imobiliário aqui, ele apresenta aí uma desvalorização em relação ao seu valor patrimonial. Inclusive, né, aqui em agosto foi onde foi realizada a emissão, a gente pensou que o fundo ia dar uma aproximada do valor patrimonial, não deu e continuou aqui batendo um ágio muito alto, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? O fundo é baratinho, é R$10, mas você tá pagando caro por esse fundo aí, mesmo ele custando R$10, tá? Pessoal, desculpa insistir nisso aí, mas eu acho muito, muito importante continuar frisando isso, principalmente para quem está chegando nesse mercado agora. Aqui tem a parte de distribuição, né, dos últimos resultados financeiros, distribuição e resultado. A gente pode ver que está andando aqui bem paralelo. Aqui a gente tem a composição, né, a parte de receitas com permuta, receitas com fundos imobiliários, as receitas de CRIs e as receitas de LCI, renda fixa, despesinha, alavancagem e o resultado final. Isso aí vai impactar lá no começo, onde a gente viu aqueles números lá bem interessantes. Aqui a gente tem a parte de valorização, de cota mercado, cota com distribuição e rendimento. A gente sabe que o fundo imobiliário, a gente não pode olhar só para a valorização da cota, a gente tem que sempre somar os dividendos, assim que você vai ter a rentabilidade real. Então, se o teu fundo hoje custa R$100, amanhã ele custa 99, mas ele foi te pagando aí 10 centavos por mês, você vai ter aí mais de R$100. Então, você não teve uma desvalorização porque você não contou aí a rentabilidade real. Então, isso aí tudo são insightzinhos que a gente vai pegando durante o tempo. Eu estou tentando montar umas planilhas aí para ir ajudando o pessoal e vou liberando lá no nosso grupo, tá? Aqui tem um ponto muito legal, tá? E isso aqui a gente tem que começar a se atentar bastante. O deságio patrimonial da cota, tá? Isso significa que eles montam uma tabela, você comprando próximo do valor patrimonial ou com o ágio, o quanto isso representa, né, de rentabilidade perante o IPCA e perante o CDI. Então, se você comprar aqui o fundo imobiliário no seu valor patrimonial, você tem uma rentabilidade de IPCA mais 8,63 e você tem aqui o CDI mais 2,73. Então é uma rentabilidade bacana. Se você comprar ele a 10,69, né, que provavelmente foi aí os últimos movimentos realizados no mês de setembro e é onde eles fecham esse relatório,
você teria IPCA mais 6,81 e o seu CDI estaria negativo. É aqui que entra, né, o insight de você pensar que não está valendo a pena, porque você está tendo uma rentabilidade negativa em relação ao CDI, que é a renda fixa, tá? Isso a 10,69. A 10,80, então, a gente não precisa nem comentar, tá, pessoal? Aqui a gente tem a parte de distribuição, né, no que esse fundo imobiliário investe. Então, 78% dele está em CRIs, ele tem 2% em caixa, 14% em FIIs e 6% em permutas financeiras. Não é um fundo 100%, né, de papel, como expliquei, ele tem aqui fundos imobiliários. Aqui a gente tem a parte dos setores que ele investe, e aqui a gente tem os fundos imobiliários que ele investe. Então ele tem aqui os fundos imobiliários aí com bastante patrimônio, aqui ó, 100 milhões de reais, 86 milhões de reais. Se tivessem investidos provavelmente em CRIs, a gente estaria tendo uma rentabilidade até mais interessante, porque a gente está vendo que as cotas seguem apanhando bastante, e nisso os fundos imobiliários não conseguem fazer, né, compra e venda, fazer o trade, ter lucratividade e entregar rentabilidade, né? Enquanto o mercado está batendo nas cotas, os fundos imobiliários que têm fundos imobiliários em carteira acabam aí tomando essa pancada também. Aqui a parte de indexadores, lembra que eu falei para vocês aí que a gente tinha uma perspectiva nos últimos boletins Focus, né, de um corte mais rápido, tá, da Selic. Então, a gente provavelmente teria aí uma diminuição de receita, né, de alguns fundos imobiliários que são 100% atrelados ao CDI. No caso do MXF11, ele tem 37% do portfólio, tá? Mas esse cenário já está mudando. Provavelmente a gente não vai ter aí um corte tão rápido, a gente não vai ter uma Selic abaixo de 2 dígitos, porque os Estados Unidos está passando por enormes crises, né, fora tudo que está acontecendo no mundo, os juros estão aumentando por lá também, então provavelmente a nossa taxa vai cair de forma mais lenta. Então essa alocação do MXRF11 segue muito interessante também. Aqui tem os setores da economia, onde ele investe, né, parte dos seus CRIs, dos seus certificados, e a grande maioria está aqui em Residential Real Estate, né? Ainda tem um outro ponto interessante no relatório gerencial, que é sobre alguns incentivos do Minha Casa Minha Vida, que pode dar uma impulsionada aí nas construtoras, o que realmente vai também impulsionar principalmente os fundos imobiliários de papel. Aqui tem a parte dos certificados de recebíveis, que eu não vou entrar a fundo em um a um, mas sempre gosto de deixar o básico para vocês entenderem, tá? Quando você olha aqui uma carteira, isso aqui, cada um desses é um certificado de recebível, ou seja, é uma dívida, o que o fundo imobiliário emprestou o dinheiro, e assim a gente recebe os juros. Os juros foi baseado a quanto? Aí a gente tem que olhar o que? A taxa. A taxa é IPCA mais 7,84%. Então foi negociado uma taxa bacana. E é nisso aqui que a gente percebe o que? Uma taxa de risco ou uma taxa coerente com o mercado. Quanto que é o IPCA? Então todo esse tipo de pesquisa é muito importante que você tenha para você saber. Existem fundos imobiliários que a gente chama de high yield, que tem taxa média na carteira, né, de IPCA mais 10, IPCA mais 11, o que acaba ficando inviável, principalmente com a alta dos juros, e depois acaba entrando aí em dívidas, aí começa toda aquela bola de neve negativa que a gente já conhece também. Outro ponto que eu gosto bastante de falar para vocês é essa coluna aqui, ó, é o percentual, né, do PL que está alocado nesse CRI. Então o que acontece aqui é que se esse CRI aqui não pagar em dia o MXF11, ele só afeta 4,56% do patrimônio. É importante que o fundo imobiliário tenha uma diversificação muito grande e não tenha uma alocação com grande parte do seu valor patrimonial em uma única dívida, tá? Em um único ativo. Isso é muito bom, tá? Isso vai trazer segurança e a gente tem que começar a olhar isso tudo um pouco mais a fundo aí dentro dos relatórios gerenciais, tá? Então o fundo aqui tem mais de 90 e poucas dívidas. Aqui eles vão passando um a um, explicando tudo bonitinho, só que se eu ficar lendo isso aqui vai demorar 2h30. Bom, esse aí foi a análise geral de tudo que está acontecendo com o MXRF11, emissão que está vindo, cota explodindo do seu valor patrimonial, dividendo que vai ser anunciado hoje. Então tem bastante conteúdo para a gente parar, pensar e focar. Aproveita, me conta, vai entrar nessa subscrição, vai esperar sair os resultados, quanto é que vai ser tudo bonitinho. Não esquece, pessoal, se inscreve aqui no canal, tá? Acompanha que eu vou trazer todas as informações aí quando for anunciado. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.